Bom dia, doutor Carlyle. Aproveitar que eu estou recebendo médico aqui no programa, porque eu também recebo as pessoas têm muitas dúvidas com relação a isso. Por exemplo, eu não tenho nem um mês ainda que eu fiz uma cirurgia. E aí eu fiquei olhando para as atas na casa da minha sogra, fiquei com uma vontade danada. Mas olha, Carla, não come ata, que ata é remoso. Especialmente porque minha cirurgia foi nessa área aqui do nariz. E aí, geralmente, a ata, né, eu sinto isso às vezes, ela dá uma travazinha na garganta. É melhor evitar, né, doutor? É melhor evitar caranguejo, camarão, frutos do mar. Substâncias que podem despertar Uma reação alérgica, né? Então é bom a gente evitar mesmo, viu? Inclusive fica a dica aí para você que está em casa, viu? A gente às vezes tem aquela coisa de comer sem poder e aí depois vem as consequências, até porque é importante cada vez mais a gente dizer para as pessoas que a gente é muito do que a gente come. Isso. Né, doutor? Exatamente. A nossa vida, ela tem que estar assim, a gente tem que cada vez mais se preocupar com a nossa saúde, se alimentando de forma saudável, tomando muita água, tomando suco, dando prioridade para verdura, coisas naturais, né? A gente tem que ter muito cuidado aí com enlatados, com os embutidos. Na verdade, assim, não tem segredo, né? Não tem fórmula mágica. A qualidade de vida se restringe a uma boa alimentação, atividade física, né? Vigilância frequente, consultas periódicas. Sim. Então não tem fórmula mágica, a gente tem que sempre se basear nesses parâmetros. Né? Nesses parâmetros, isso mesmo. E hoje nós vamos falar sobre o risco de prisão de ventre que pode aumentar depois da menopausa. O Dr. Carlyle Alencar, ele é ginecologista, obstetra e é ultrassonografista, também vai falar com a gente sobre esse assunto, porque na verdade o que é que acontece? O nosso corpo, eu falo isso porque eu tenho mais de 40 anos, daqui a pouco eu já estou na menopausa. Tem mulheres que chegam na menopausa bem mais cedo, né? Eu tenho uma cunhada, Heloísa, que ela entrou na menopausa com 36 anos. Precoce. Ela entrou bem precoce. Precisa de uma atenção toda especial. Né? E aí, geralmente, tem mulheres que entram após os 50. A precoce é abaixo dos 40 e a tardia acima dos 55. Acima dos 55, né? E com isso, o que é que acontece? O corpo da gente sofre realmente inúmeras alterações com a chegada da menopausa. A gente que é mulher sabe disso, né? E uma dessas alterações é a prisão de ventre, que aumenta muito nessa fase da vida. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com o Dr. Carlyle agora. E eu queria aproveitar, já começar essa pergunta falando por que o nosso corpo sofre tanto essas alterações, Dr. Carlyle, e a prisão de ventre, ela está com certeza entre as que mais incomodam, né? Isso. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né? E sim, parabenizar pelo tema, achei extremamente interessante, porque a prisão do ventre é uma das patologias mais comuns, isso no mundo todo é prevalência altíssima associada à menopausa, que a expectativa de vida está aumentando, né? Acredito que hoje 30% da vida da mulher, um terço da vida dela, ela vai estar no período pós-menopausa, né? Então, assim, a tendência é aumentar o período do problema na mulher. Na mulher, né? A prisão de ventre é mais frequente em crianças, né? Mulheres acima de 40 anos e idosos, né? Só para você ter uma ideia em termos de dados, nos Estados Unidos são 2.500.000 consultas ano relacionadas à prisão de ventre. Né? E tantos outros milhões de gastos com laxantes. Né? Tudo isso leva custos e piora na qualidade de vida. Piora na qualidade de vida também. A população ocidental, estimamos que 30% da população dos países ocidentais tem prisão de ventre. Nossa. É uma doença comum, assim, relativamente comum, normalmente não é complicada, mas que piora muito a qualidade de vida. Piora bastante, né? O que a gente tem que fazer para prevenir esse problema nessa fase da vida? Eu só queria um pouquinho citar em relação a um conceito, que é a prisão de ventre. Sim, né? é bom a gente falar. Porque tem gente que acha que tem um episódio e já tem prisão de ventre. Não, prisão de ventre, assim, em termos conceituais, são menos de 3 evacuações por semana, né? Que faz força para defecar, né? Que as fezes são endurecidas ou fragmentadas, né? E aquela sensação de evacuação incompleta. Né? São os critérios chamados critérios de Romas, que foram definidos por especialistas da área na época. Então, se você está enquadrado nisso aí, num período acima de 3 meses, né? não necessariamente consecutivos, então você realmente é portador de prisão de ventre. Tem que ter cuidado, né? Já vai um alerta aí para você já procurar um especialista para poder você resolver isso, né? Para que você não tenha problemas futuros, né? A prevenção é sempre a melhor solução. Essa é a melhor solução, porque as causas principais da prisão de ventre são baixa ingestão de fibras, ou inadequadamente, né? Muito pouco fibras, baixa ingestão de líquido, sedentarismo, o aumento excessivo de gordura e de produtos industrializados. Então, estão entre as causas mais comuns. Entendi.
A prática de atividade física, doutor, ela é recomendada nesse período? Mas com certeza. Então, entre as causas, é uma das mais frequentes. Das mais frequentes, né? Porque já tem estudos relacionados mostrando o sedentarismo, né, baixa escolaridade e alguns outros fatores como fatores importantes na prisão de ventre. A gente fala da prática de atividade física e a gente sempre bate nessa tecla, especialmente lá no programa Canal Saúde. Eu estou sempre chamando a atenção de vocês. Aqui no nosso programa também, quando a gente traz algum assunto relacionado à saúde, eu chamo a atenção dos nossos telespectadores, porque muitas vezes pode ficar aparecendo aquela coisa assim, de novo, falando sobre atividade física e tal, besteira e tal. Gente, se vocês soubessem o quanto que é importante você praticar a atividade física, vocês não têm noção do que a atividade física faz com a tua vida. E olha, todas as doenças que a gente fala, todos os médicos das mais diversas áreas que eu entrevisto, todos dizem a mesma coisa. Como medida preventiva em todas as áreas, sempre. A atividade física vai estar presente. E o ideal é que seja todo dia, né? Pelo menos 5 vezes por semana. Na semana, um período, né, de 50 minutos por dia. 50 minutos por dia de atividade física. Ai, Carla, mas eu não gosto de ir para academia, não gosto de fazer musculação. Você tem que começar a se adaptar, né? E aí você pode também intercalar outro tipo de esporte, de atividade e procurar um educador físico. Se sentir motivado, né? E que tem variações. Realmente uma atividade só todo dia. Mas isso aí é muito fácil de se resolver. Sim, uma você boa orientação. procura um educador físico, procura uma nutricionista também, porque de repente você precisa consumir mais fibras, precisa fazer um cardápio diferenciado. Um nutricionista, ele vai saber os seus gostos. Exatamente. Também não tem aquela coisa de dizer assim, eu vou ter que fazer uma dieta. Dieta é uma coisa terrível. Tudo rigoroso demais, com muita exigência, ele acaba fugindo. Então, acho que um bom nutricionista também sabe dosar isso aí. Porque quando você vai no nutricionista, você vai relatar para ele os seus gostos, aquilo que você gosta de comer, né? Aquilo que te dá prazer. E aí ele vai relacionar, né, o que te dá prazer, o que te faz bem, e vai montar um cardápio para você, claro, um cardápio adequado para o que você está precisando. Por exemplo, se você tem problema de prisão de ventre, então você vai ter que comer mais fibras, mamão é bom, laranja, alimentos ameixa, laxantes, ameixa, grãos. Grãos. Porque quando a gente fala em prisão de ventre, cara, não é só a prisão de ventre em si. Tem doenças associadas a ela. Então, diverticulose, a prisão de ventre, diverticulose, doença hemorroidária, fissura anal e câncer de colo retal. Né? Então, tudo isso tem associação com a prisão de ventre. Então, medidas preventivas são necessárias. Ou seja, são vários os problemas que podem estar relacionados aí à prisão de ventre, né? E quais outros problemas, doutor, são frequentes nas mulheres na menopausa, além da constipação, hein? Na verdade, são muitos, né? A menopausa, assim, traz várias modificações físicas, emocionais, endócrinas, socioculturais, tudo são típicos desse período. Então, assim, em termos de modificações endócrinas, por exemplo, né? Físicas, que são sintomas neurogênicos, que são típicos da síndrome climatérica, como os fogachos, as ondas de calor, palpitações, sudorese, insônia, labilidade emocional, dificuldade em relacionamentos. Então, tudo isso aí está envolvido com a pausa, porque é mais sentido, é mais comum, é mais notória, é a primeira que aparece. As físicas, como alterações menstruais, né? Aumento do fluxo, dor de cabeça, alterações urogenitais como atrofia, né? Um ressecamento vaginal, dispareunia, que é a dificuldade na relação, aumento da frequência urinária, né? Alterações de pele, né? Porque a diminuição do estrogênio está relacionada com a diminuição do colágeno, então a pele fica mais sensível, mais fina, mais frágil. Isso, logicamente, é assim, associado ao padrão que ela teve na vida toda, né? Vai chegando nesse período já acumulando um desgaste de pele, quanto o sol ela tomou. Então, são alterações que vão se somar e pioram, dependendo de cada caso. E pioram ainda mais quando você não procura um médico, né? Porque a gente, infelizmente, doutor, ainda temos aquela cultura de só ir ao médico quando a gente adoece. Né? Eu acho que a mulher assim, não pode... A mulher não pode deixar... ficar passivamente esperando esse tempo chegar da menopausa. Então, tem que fazer medidas proativas. Ela tem que, né, desde muito cedo, como praticar exercício. Ela não vai deixar para fazer com 40 anos de idade. Ela já tem que começar desde cedo. A atividade física já por si já diminui a chance de ganho de peso no futuro. Então, e o ganho de peso já gera muitos outros problemas. Ela tem que fortalecer, por exemplo, a musculatura para compensar a perda de massa óssea que vai haver, né, diminuindo os riscos de fratura. Lógico, deve ser orientado por um profissional de verdade.
né? Um profissional e a habilitado. mulher, doutor Carlyle, é impressionante, e você sabe disso, porque são quantos anos aí como médico? Já 23. 23 anos. Como ginecologista, trata de nós, trata das mulheres, cuida das mulheres, e quantas mulheres já passaram pela sua mãe, você sabe muito que a mulher é um ser muito sensível, né? Tem muita questão da sensibilidade, a mulher tem muita questão da vaidade também. Então, com o passar dos anos, com a chegada dos 40 anos de idade, com a vinda da menopausa, mexe no psicológico, mexe com um todo, né? E ela precisa estar preparada para essa nova fase da vida, até porque não tem mais essa coisa da idade não, viu, gente? Eu sempre costumo falar para as pessoas aqui que antigamente uma mulher, quando ela chegava aos 40 anos de idade, por exemplo, ela já era considerada uma mulher velha. Hoje não, né, A expectativa doutor? de vida em 1940 era 40 e poucos anos. 40. Nós fomos para 75, a mulher está chegando aos 80 anos. 80 anos. Quer dizer, em pouco tempo foi um dobro, né? E mudou bastante, muito. né? E a mulher antiga, a mulher de 40 anos antigamente, você já via que ela era uma mulher Já. acabada, Mais envelhecida. envelhecida. Hoje, a de 40 anos está Muito. novinha em folha, está começando a vida. Então, a gente não pode colocar essas coisas ruins na cabeça da gente, porque aí vai mexer com o psicológico, com o relacionamento, com o casamento, com você, vai vir insônia, vai vir estresse, vai vir tanta coisa. Então, se você se amar mais, se você se cuidar mais, se você cuidar mais do seu corpo, ao invés de gastar dinheiro com tanta coisa, às vezes a gente gasta dinheiro, eu quero uma calça, eu quero isso, eu quero aquilo, aí tem pena de pagar um plano de saúde, né? Aí não vai ao médico fazer os seus exames, fazer um check-up. Aí, tipo assim, eu vou fazer um tratamento com um nutricionista. Você tem que se cuidar, você tem que cuidar mais do seu corpo, do seu eu. Né, doutor? Eu sempre falo isso aqui às nossas telespectadoras, porque eu recebo muitas mensagens relacionadas a isso. Carla, você se cuida tanto, você é tão isso, tão aquilo. Mas é porque é tão importante a gente cuidar do nosso corpo, a gente cuidar da nossa alma, a gente poder manter um equilíbrio. E a gente trabalha para isso mesmo, a gente trabalha para se cuidar. Às vezes a gente perde o foco na gente para poder comprar coisas superficiais, quando na verdade a gente poderia cuidar muito mais da gente, né? Ela não pode nunca perder sua autoestima, né? Ela vai ser dona de casa, vai ser mãe e tudo, mas sempre vai ser mulher. Então ela tem que se sentir bem. Mas sempre vai ser mulher. Você falou uma coisa que é muito interessante da dona de casa e da mãe. A mãe, ela protege muito os filhos, ela olha muito para os filhos, ela deixa de comprar para ela para comprar para os filhos. Se deixa em segundo lugar, né? Sempre deixa-se para o segundo lugar. E eu acho que a gente tem que começar a parar para pensar também nos filhos e na gente, mas a gente não pode deixar de pensar na gente também não. Porque, de certa forma, você é a base da sua família. Então, se de repente você está adoecida, você fica com a autoestima lá embaixo, você não consegue ajudar todo mundo, né? Inclusive, já fica essa dica aí para começar bem. O raciocínio realmente é esse, porque eu acho que ela tem que começar a se prevenir desde muito cedo, né, para minimizar os efeitos colaterais da menopausa. Sim. Hoje em dia ela não é obrigada a chegar a aceitar todos os efeitos que a menopausa traz para ela passivamente. Então essas medidas preventivas, como a atividade física, aumento da ingestão de alimentos ricos em cálcio, né, como leite e seus derivados, né? Quando não é suficiente só na alimentação, você vai com suplemento. Hoje em dia existe cálcio comprimido em tablets bem palatável, né, com gosto de caramelo, de quem não aguentava o sabor, aquele empachamento que o cálcio dava. Só isso aí melhorou muito. Melhorou muito, né? Estimular o cérebro, né? Fazer, né? Você tem que estimular esse cérebro. Fazer atividades, palavras cruzadas, jogos de raciocínio. Né? Trabalhar o estimular cérebro, bons hábitos de sono. Sim. Né? O sono, a falta do sono por si só já contribui para a confusão mental e a diminuição da libido, que já são comuns nessa fase. Doutor, impressionante. Eu fiz uma cirurgia recentemente e eu não sei se o uso dos medicamentos, como corticoides e os antibióticos, acabam me trazendo muita insônia. E eu praticamente passei uns 15 dias sem conseguir dormir de jeito nenhum. E eu fiquei pensando como a insônia faz mal às pessoas. A pessoa que sofre de insônia, que não dorme, ela dia menos produtivo, ela não consegue cansaço, produzir, altera no doutor. humor, altera, né? Os teus hormônios em si, todos são desencadeados por o sono por si só é importantíssimo. Então, esses hábitos de dormir bem, 1 a 2 horas antes do sono, evitar aparelhos eletrônicos, televisão. Então, todas as recomendações, inclusive, tem agora a semana do sono, Teve né? a semana recente. do sono, a gente trouxe até o doutor Cícero Alves aqui no programa, ele falou muito sobre isso. Hoje em dia, até do sono, você pode se cuidar, você tem médico especialista do sono,
né, que você pode se ajudar, ir a esse médico, descobrir por que você não está dormindo direito, né, fazer uma anamnese geral da tua vida para poder você voltar a dormir. Porque uma coisa também que me preocupa muito e que eu vejo muita gente falando, doutor, é a questão de usar medicamentos para dormir. Isso. Né? Mas é que é partir para o mais fácil, né, em vez de tentar, pelo menos... Eu ficava assim, olhava para o remédio, não, toma isso aqui, a melatonina, então não sei o que, eu olhava, eu digo, não vou tomar. Não vou tomar. Eu vou tentar dormir, eu preciso dormir, eu vou ver alternativas. Aí eu fui fazer acupuntura. Aí teve um dia que eu não dormi a noite inteira, o tempo passava, 10, 11, 12, 1, 2, e eu ficava, não vou dormir. Levei o pessoal lá da Bem Cuidar lá em casa, fizeram acupuntura em mim, algumas massagens, e aí eu consegui o relaxamento e eu dormi. Então a gente tem que procurar alternativas para isso, né? Ao invés de você ficar se enchendo de remédio, de medicamentos, para poder dormir, porque inclusive vicia, né? Dependência tanto psicológica como física. Como física, né? Então eu particularmente tenho muito medo de medicamento para sono, eu preferia procurar alternativas para conseguir dormir e até entendendo que isso era por causa dos medicamentos que eu estava tomando que me trazia insônia. Mas eu faço esse apelo para você também, cuidado com a automedicação, cuidado com medicamentos que você pode estar tomando aí sem a recomendação médica também. Ah, minha amiga tomou, ela dormiu a noite todinha, toma aí, não tem nenhum problema. Não, gente, não é assim. É a mesma coisa de medicamentos para alguma coisa que você esteja sentindo, né? O médico é que tem que prescrever, o profissional daquela área é que tem que dizer o que você tem que tomar. É como assim, o tratamento da terapia hormonal, que é muito discutido na menopausa. Sim, a terapia hormonal. Porque, assim, tem mulheres que realmente os sintomas são mais graves, mais sérios, e leva realmente a diminuição da qualidade de vida extremamente séria. Né? Então, essas pacientes, quando bem indicada, que não tem contraindicações, a terapia hormonal vai fazer um benefício enorme na qualidade de vida dela. Então, não tem que ter medo, o profissional que ela vai, habilitado, pegando toda a anamnese, toda a história dela, o passado, o que é que ela, né? Está recomendada a terapia, não tem que ter medo disso. Agora tem que ser no tempo certo, tem que ter uma janela de oportunidade. Se você passar daquele período já instalado várias doenças, ele não vai te ajudar, pelo contrário, pode até piorar. Pode até piorar. Pode até piorar. Por isso é que se diz que você é um ser único e a sua consulta ela deve ser individualizada e cada pessoa reage de uma forma. Tem pessoas que precisam tomar medicamentos para dormir, sim, mas aquilo foi feito todo um estudo e aí tem o medicamento correto e tudo, então é exatamente isso que a gente está falando aqui. A automedicação ela não é indicada, pelo contrário. Cada pessoa tem que ser medicada pelo profissional e cada pessoa tem que tomar o medicamento que seja o correto. Inclusive aquelas pacientes com alto risco de câncer de mama, com trombose venosa, com doença cardíaca já instalada. Sim. Então você não vai indicar uma terapia hormonal para uma paciente dessa. Tem outros meios alternativos que não são tão efetivos, mas a longo prazo acaba fazendo efeito. Que acaba dando efeito, né? Eu tenho perguntas aí para o Dr. Carlyle. Augusto César, coloca aí para mim na cartela. Deixa eu chamar aí a pergunta de um dos nossos telespectadores. A cartela tá aí, tá, Gaete? Porque chegou umas perguntas aqui de telespectadores para a gente. Se tiver aí, olha só. Tenho muita cólica, dor de cabeça e dor nos seios durante a TPM. Isso é normal? A TPM é a tensão pré-menstrual. Normal não é. Ela tem a doença em si. Tem chamada síndrome, né, da tensão pré-menstrual. Então, ela está reunindo alguns sintomas que fazem parte dessa síndrome. Não é normal. Não é normal ter ela não é obrigada a sofrer com da... isso e tem tratamento específico para isso. Mesmo que não tire 100% dos sintomas, ela vai sentir uma qualidade muito grande se ela fizer um tratamento correto. Correto, né? Sim. Eu ouço muitas mulheres falando mesmo, doutor, que quando está próximo à menstruação, começa a sentir dor de cabeça forte e aí, com poucos dias, vem a menstruação. É características mais importante do diagnóstico é isso. Na hora que vem a menstruação, no dia seguinte, os sintomas vão se esvaindo. Vão se esvaindo, né? Então, assim, tem medidas preventivas e tem terapêuticas também. Isso tem que ser estudado cada caso. Você tem que descartar se ela não tem outras causas que levam a isso, né? Para dar o diagnóstico, tem os sintomas, já tem o TPM. Então, tem que ser investigado outras causas. Ok, tem mais uma pergunta aí para encerrar aqui a nossa entrevista. A próxima pergunta é: por que tenho infecção urinária ou candidíase tantas vezes? Estou fazendo algo errado? Não, tem que ser investigado isso aí.
Porque tem causas, são várias. Por né? exemplo, a infecção urinária repetitiva, ela E é... às vezes não é infecciosa, não é bacteriana. Ela pode ter uretrite, pode ser por causa de relações sexuais, por causa do tipo de roupa que ela veste, o ambiente onde ela vive, se ela tem alguma alteração anatômica que predispõe a isso, né? Se ela tem algum prolapso. Quer dizer, causas são várias. Então, Às vezes até exame a calcinha faz físico, mal, umida né, de doutor? lycra, você usar muito tempo. Então, Lycra por muito tempo. O mais recomendado é as mulheres usarem calcinhas de algodão, né? de algodão. Nosso clima é principalmente quente. Né? Quanto mais Algodão. quente, a lycra piora. Absorve mais a umidade, mais tempo piora. Então, algodão... A uretra da mulher é muito curta em relação ao do homem, né? 2, 3 centímetros. Então, ela fica muito próximo do introito vaginal. Então, a flora bacteriana daquele lugar pode facilmente penetrar na uretra e levar a infecções E urinárias. levar infecções urinárias. Deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta que eu recordo bem que uma telespectadora uma vez mandou para o canal Saúde. Uso do protetor diário de calcinha faz mal? Não é recomendado. Não é recomendado. Não. Ela prefere que ela troque mais vezes, leve na bolsa, leve do que ficar usando durante muito tempo. O sol ali retém e provoca aumento da umidade, como aumento de proliferação de bactérias locais. Então, a tendência é ela aumentar o risco de infecções. Ou seja, o protetor diário de calcinha, na verdade, ele só é recomendado no finalzinho da menstruação, que é quando a menstruação ainda está diminuindo, está vindo um pouquinho e tal, mas nos primeiros dias apenas e pronto. Não pode ficar usando de jeito nenhum. Tem gente que usa no dia a dia. Do asseio, tem gente que começa a fazer um asseio e passa a vida toda fazendo asseio. Asseio. Não é recomendado. Você está mudando uma flora que é normal daquele ambiente. A flora vaginal tem os bactérias, a população dela. Então, você começa a fazer asseio demais, você vai alterar o meio, né? Você vai diminuir ou aumentar o pH de acordo com a substância que estiver usando e vai favorecer a proliferação de vários germes ali. Asseio durante um tratamento. Eu fiz um tratamento, terminei, acabou. Acabou. Com relação ao sabonete, doutor, o sabonete... É isso que eu estou falando, do sabonete íntimo. íntimo. O sabonete íntimo. Já tive pacientes que dizem que introduziam para fazer a limpeza. Não é para fazer a limpeza. E qual é o tipo de sabonete que é o ideal, hein, doutor, para usar todos os dias? De preferência o neutro, né? O neutro, né? Que não mude nada o pH. A não ser que você tenha realmente uma descarga muito... Você está com a candidíase dessa de repetição, você pode usar um pouco mais alcalino para diminuir a acidez. Que a cândida, que ela falou ali, a cândida de repetição, a coceira, que pode provocar essa irritação e coceira vaginal, a candidíase, ela é propícia para regiões quentes e úmidas, que é o caso da vagina. Que é o caso então você da pode introduzir ou fazer asseios com substâncias alcalinas. Entendi. Doutor, é normal o fluxo intenso depois da laqueadura? Sim, existe inclusive um síndrome pós-laqueadura. Que como você altera a vascularização do ovário, né? Quando você liga a trompa, tira a trompa para fazer a laqueadura, você diminui um pouquinho, altera o fluxo que é para o ovário. E isso aí pode levar a consequências menstruais. Não é incomum. Não é incomum, né? Fiz esterectomia total, estou com medo de tomar hormônio, o calor é insuportável. Fui ler a bula, fiquei com medo. O que faço? É a lusanidade pimenteiras do Piauí. Se ela for ler bula de remédio, nem de pirona, não vai tomar nada na vida. Tudo tem efeitos, podem ter efeitos colaterais. Por isso que o caso dela tem que ser estudado. Se ela não é obrigada a sofrer, não é nem admissível, se ela não tem contraindicações. O médico orientou, investigou tudo, passou medicamento. Ela ficar sofrendo com isso não tem sentido. Isso pode demorar muito tempo. Pelo contrário, então ela tem que tomar medicamento, deve tomar. Se não tiver nada de contraindicações, deve tomar. Não tenha medo de isso antigamente, muito antigamente, quando iniciaram o uso da terapia hormonal, a gente dizia, você vai tomar até o último dia de sua vida. Isso realmente mudou. Né? Os primeiros anos, 3, 5 anos, são extremamente seguros. Então, lógico, você está sendo acompanhada pelo seu médico. Olha só, doutor Carlyle, teve uma telespectadora aqui que disse que é sua fã. Viu? Que bom. Diz que é uma pessoa maravilhosa, um grande médico. Ela, inclusive, quer saber se o cuscuz faz bem no período da menopausa. Eu sabia que essa questão do cuscuz podia sair. É uma brincadeira que eu faço nas redes aí sobre cuscuz. Cuscuz é bom para tudo. Ela pode responder aí que... Você já sabe dessa história do cuscuz, deve ter algum fundamento. Tem. Todo domingo eu posto alguma coisa sobre ele. Então deve ser isso. Então deve ser isso. Ele deve postar alguma coisa sobre o cuscuz e o pessoal fala: Carlinha, bom dia, doutor Carlyle, atende onde? Ele atende pela Unimed, sim. Eu vou colocar o contato do doutor Carlyle aqui para o pessoal que está em casa nos assistindo aí, que queira. O doutor Carlyle também usa muitas redes sociais dele, né? Sim. Vamos colocar o Instagram dele aí, no vídeo Carlyle Oliveira. Carlyle Oliveira, Carlyle com I? Com Y, L-Y. Carlyle Oliveira, você vai lá no Instagram dele, inclusive ele dá muitas dicas lá no Instagram, tá? E aí você também pode entrar em contato lá
com ele através do Instagram, viu? Eu acho impressionante, doutor, como as pessoas começam a ver os médicos aqui no programa e aí que são seus médicos e começam a dizer: nossa, Carla, não costumo ver muito o doutor Carlyle na televisão, parabéns. O doutor Carlyle é muito tímido, na verdade, trazer ele aqui para o programa é meio difícil. Tive que falar com o doutor Moreira Filho. Intermediário, não podia faltar com o Moreira, né? Liguei pro Moreira, doutor Moreira, me ajude. Aí o Moreira, não, vou falar com o doutor Carlyle, vou conseguir trazer o doutor Carlyle aqui no programa, tá? Mas muito obrigada aí pelas mensagens, tá? Vou passar aqui para ele. São muitas as telespectadoras que são suas pacientes e que estão muito felizes, dizendo que tomaram um susto aí ao ligar aqui ao Revista Meio Norte agora de manhã e ver você aqui comigo, viu? Que bom. Que bom, né, doutor Carlyle? Então isso mostra que eu tenho que lhe trazer mais vezes aqui ao programa, tá bom? Tá à disposição.